Olá, segundo ano. Tudo bem? Saudade de vocês, viu? Eu tô aqui hoje pra gente começar mais uma aula, tá certo? Agora vocês sabem que as aulas vão ser diferentes, vão ser videoaulas, né? Vocês já devem estar acompanhando aí, já devem ter assistido aula de outros professores. Hoje, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que a gente já conversou bastante, tá certo? Mas vamos fazer essa pequena revisão, tá? Hoje, inicialmente, eu queria revisar com vocês o assunto fungos, reino fungi, tá certo? E eu trouxe aqui vocês nesse local, eu tô na Serra de Baturité, tô isolado aqui no sítio, tá? E aqui vocês sabem que tem uma biodiversidade muito alta, então a gente pode até dar uma olhada em algumas coisas que tem por aqui para ajudar a enriquecer nossa aula. Hoje eu estou aqui, olha só que lindo tamanho disso. Olha, eu vou ficar aqui do lado para vocês terem uma noção. Olha aí o tamanho desses cogumelos. É um tipo de cogumelo específico, tá certo? São os orelhas de pau. Eles não têm aquela hastezinha que os cogumelos em geral têm. Mas o que são cogumelos? O que são fungos? São animais? Não, não são animais. São plantas? Não, não são plantas. Mas são parecidos, tá certo? Eles são um pouco parecidos com as plantas, tá certo? Só que a diferença é o quê? Deixa eu pegar aqui uma folha de um pequeno mamoeiro que está nascendo aqui do meu lado. A folha da planta ela é verde. Verde por quê? Clorofila, fotossíntese, luz do sol, tá certo? Os cogumelos, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles captam o alimento do solo, do seu hospedeiro, do lugar que ele vive em geral. A grande maioria, eles são saprófagos. Eles se alimentam de micro-organismos de matéria em decomposição, tá certo? E eles são muito importantes e muito interessantes de se entender, tá? A gente aprendeu que bactérias a gente controla, né, quando elas causam algum problema, por exemplo, no nosso organismo, com antibióticos, tá? Os fungos, eles causam também, podem causar problemas no nosso organismo. Os mais conhecidos são as micoses, né? Eles são tratados com antifúngicos. Vocês lembram que ano passado eu tive um problema com um fungo, não foi no olho, uma ceratite fúngica, que foi justamente um arranhão causado por um esporozinho vegetal, um pedaço de vegetal que trouxe o esporo do fungo. E aí o fungo se instalou no meu olho e eu tive que fazer um transplante de córnea, né? Para vocês observarem como é importante. O plantio é comum a gente estar encontrando o champignon, né? É muito importante aí o champignon. Adoro comer pizza de champignon, pastel com champignon, tudo que eu posso botar com champignon fica ótimo, tá? Então eles são muito importantes para a economia também, certo? Eles geram vários benefícios. Além de ser importantes para a terra, eles são, em geral, a sua grande maioria são saprófagos, decompositores, tá certo? Mas nem todos. E tem um grupo de fungos que eu até vou colocar umas imagens aí para vocês podem dar uma olhada aí. Eu vou editar e vou colocar umas imagens que são os cordíceps, né? Agora acho que andaram mudando o nome, ornitocordíceps, uma coisa do tipo, mas eu conheço eles como cordíceps. Eu acho que ainda existe esse gênero, mas agora tem outros. Cordíceps são aqueles fungos que fazem os zumbis existirem na realidade. Cara, são muito loucos, muito interessantes. Os cordíceps são fungos que atacam artrópodes, que vivem em geral nas florestas, tá certo? E esses artrópodes são contaminados com cordíceps. O cordíceps manda uma mensagem no cérebro desse artrópode e faz com que ele escale uma plantinha, um galho, uma pedra, alguma coisa alta, alguma superfície alta que existe no seu ambiente. Lá ele vai se agarrar e ele vai morrer. Quando esse artrópode morrer, pode ser uma mariposa, pode ser um escorpião, pode ser uma aranha, um gafanhoto. Eu tenho fotografado, que eu fotografei já isso em formiga, tá certo? Eu encontrei a formiga assim embaixo da folhinha. E aí quando eu fui olhar, a formiga tinha um cogumelo saindo da cabeça. E aí como é que esse cogumelo faz? Como é que ele transforma esses animais em zumbi? Ele dá essa para vocês entenderem como eles podem estar relacionados a algumas patologias, tá? Mas os fungos são de todos prejudiciais? Longe disso. Na verdade, os fungos são muito benéficos. Vejam aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada mais uma vez nesse fungão aqui, tá certo? Onde é que ele tá? Ó, num tronco. Se eu procurar outros troncos aqui perto, eles vão ter fungo também, ó. Decompor folhas, eles vão decompor matéria orgânica, animal ou vegetal
facilitando assim a absorção dos nutrientes que essa matéria orgânica contém pelas plantas. Então os fungos eles são muito importantes para o solo. Na verdade, é muito interessante que alguns fungos eles vivem em associação simbiótica com plantas, tá certo? Alguns vivem com algas, mas alguns vivem com plantas. Eles têm uma espécie de raiz que são conhecidos como ínfas, e essas ínfas elas ficam associadas na raiz da planta, como se fosse a raiz do fungo, a raiz dos cogumelos, por exemplo. Enrola-se na raiz da planta. E aí a planta, ela fornece alguns nutrientes que esse fungo necessita, e esse fungo vai também fornecer alguns nutrientes para as plantas. Em geral, essa troca é tipo assim, ele absorve aminoácidos, absorve açúcares das plantas, e ele libera para as plantas determinados minerais, que as plantas têm um pouco mais de dificuldade de absorver. Tá certo? Então eles vivem em associação com as plantas. E nós temos também os líquens. Eu vou procurar aqui um líquen para vocês, para mostrar para vocês, mas que são associações de fungos com algas ou fungos com cianobactérias, tá certo? Em locais mais úmidos, como aqui na serra. Aqui onde eu estou falando com vocês tem tudo, né? Então eu já posso mostrar para vocês também os líquens, tá? Aqui eu tenho um tronquinho em decomposição e aqui vocês podem dar uma olhada que ele tem vários líquens. São espécies de plantinhas, tá? Associadas com fungos, tá? Algas associadas com fungos, mas muitas vezes podem ser também, olha só que bonito esse, eu não sei se dá para ver o desenho assim de perto, mas muito interessante. Eles soltam espécies de microcélulas aqui da origem vegetal da alga, com ínfas do fungo, tá? Como se fosse aquelas raizinhas microscópicas enroladinhas nessa célula. E aí ela, com o vento, ela vai chegar em outros troncos e assim colonizar outros troncos. Olha esse aqui que interessante, ó. E aí você vê esse aqui que interessante, né? Você vê o crescimento do líquen, né? Parece até, lembra o quê? Lembra a famosa hipinge. Olha só o crescimento como é parecido, ó. Que vai crescendo assim, meio arredondado, né? O hipinge é um fungo, né? Ele é conhecido como micose. E ele é tratado com antifúngico. Geralmente são ácidos, tá certo? Esses fungos eles podem ser de muitos tipos. Aqui vocês viram alguns, que são os líquens, que vivem em associação com bactérias e algas, tá certo? Em locais geralmente de maior umidade. E tem também uma teoria de que as cores dos líquens, eles têm relação, eles podem ser bioindicadores da poluição do ar. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu já ouvi falar sobre isso, tá certo? Então, eu estou aqui no campo, no mato, né, aqui no sítio, e aí olha só, em todos os locais eu posso encontrar fungos, porque em todos os locais tem matéria orgânica em decomposição. Eles têm uma grande predileção pelos vegetais. Como eu já comecei a falar para vocês, eles ajudam a decompor essa matéria e liberam nutrientes muito importantes no solo, tá? Olha aqui essa miniaturazinha aqui nessa folhinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou até separar ela daqui para mostrar para vocês aqui um pouco melhor. Olha aí, ó. Vocês estão conseguindo ver esse cogumelozinho? Que legal, né? E eles têm uma estrutura parecida com a das plantas, tá certo? Na base deles, eles têm como se fossem raízes. Não são raízes, são conhecidos como ínfas. E elas são muito importantes, porque é por elas que eles vão obter os nutrientes, tá certo? Esse chapeuzinho dos cogumelos, eles são como se fosse assim a parte reprodutiva, tá? Olha esses aqui, ó, um pedacinho de madeira cheio de orelhinha de pau. E aí eles vão liberar aqui por baixo uma espécie de pozinho bem fininho, que é conhecido como esporos. Eles são como se fossem sementes dos fungos. E aí eles vão encontrar novos locais e vão colonizar novos locais, crescendo e digerindo a matéria orgânica. Só que os fungos eles só digerem o que está morto, eles só se alimentam do que está morto, não obrigatoriamente. Eu peguei aqui uma folhinha que eu encontrei na floresta para mostrar para vocês, toda coberta por fungos, tá certo? Olha aí, ó, a marca como é parecida com a do líquen, parecida também com a hipinge, tá certo? No livro de vocês, pessoal, na página 316, para vocês estarem acompanhando, tem exatamente a folha do café,
tá certo? Mostrando aqui o café todo manchadinho. E vocês podem olhar aqui na página seguinte, na página 317, eu vou até colocar aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Temos a reprodução dos líquens, tá certo? Que ela sai, como eu falei, células de alga saem cobertas de ínfas dos fungos e aí elas terminam colonizando, chegando em novos locais com o vento, tá certo? Então, a gente está conversando aqui sobre os fungos. Eu vi que no livro de vocês tem uma parte muito importante também que fala sobre os fungos na economia. Quais são os benefícios que os fungos podem trazer diretamente para o ser humano? Aqui na página 316, vocês podem dar uma olhada que os fungos eles têm diversas utilidades que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, todo dia eu consumo uns 12 comprimidinhos de levedura de cerveja. Eita, professor, você toma esse monte de comprimido, pessoal, não é remédio. É alimento, tá? A levedura de cerveja é muito rico. Ele tem proteína, tem sais minerais, vitamina B de vários tipos. E aí eu consumo todo dia, eu tomo alguns comprimidos de levedura de cerveja. Além da levedura de cerveja, pessoal, os fungos também são utilizados para fazer fermentação, por exemplo, que fabricam algumas bebidas alcoólicas, tá? Álcool vem da fermentação da cana, né? A cachaça, o álcool vem da fermentação, tá certo? Então eles são muito importantes. No nosso pão, um bolo gostoso, bolo fofo, que ficam aquelas bolinhas de alho na massa, que ele é causado por fungo, tá bom? Fermentos, tá certo? Que são leveduras fúngicas. Então os fungos eles também são utilizados para fazer fármacos, antibióticos, determinados remédios, eles vêm justamente do metabolismo dos fungos, tá bom? E eles também são muito utilizados, eita, eu chego e fico com água na boca, delícia, na culinária, tá? Os fungos eles são alimentos muito importantes no mundo inteiro. Quem, por exemplo, gosta do Senhor dos Anéis, eu acho que a maior parte da galera aí do segundo ano, as meninas aí, a Miriam, né? Eu sei que gosta, a Ágata, de estar assistindo essas coisas assim, mandar um abraço para todo mundo. E vocês lembram que eles encontravam trufas e eles cavavam e eram muito apreciadas, adoravam comer aquilo. Na Europa, trufas elas são muito caras. Até porcos são treinados para achar essas trufas, que elas ficam embaixo do solo, né? Elas nascem relacionadas às raízes das árvores. Então as pessoas precisam cavar para tirar. Eu nunca comi, tá, pessoal? Eu falo assim porque eu vejo o pessoal falar, eu vejo nos filmes, mas eu nunca comi trufa, não. Eu já comi cogumelo de vários tipos diferentes, tá? Até aqui em Guaramiranga tem muita produção de cogumelo, nos restaurantes servem muito, são deliciosos. É comum a gente estar encontrando o champignon, né? É muito importante aí o champignon. Adoro comer pizza de champignon, pastel com champignon, tudo que eu posso botar com champignon fica ótimo, tá? Então eles são muito importantes para a economia também, certo? Eles geram vários benefícios. Além de ser importantes para a terra, eles são, em geral, a sua grande maioria são saprófagos, decompositores, tá certo? Mas nem todos. E tem um grupo de fungos que eu até vou colocar umas imagens aí para vocês podem dar uma olhada aí. Eu vou editar e vou colocar umas imagens. Que são os cordíceps, né? Agora acho que andaram mudando o nome, ornitocordíceps, uma coisa do tipo, mas eu conheço eles como cordíceps. Eu acho que ainda existe esse gênero, mas agora tem outros. Cordíceps são aqueles fungos que fazem os zumbis existirem na realidade. Cara, são muito loucos, muito interessantes. Os cordíceps são fungos que atacam artrópodes, que vivem em geral nas florestas, tá certo? E esses artrópodes são contaminados com cordíceps. O cordíceps manda uma mensagem no cérebro desse artrópode e faz com que ele escale uma plantinha, um galho, uma pedra, alguma coisa alta, alguma superfície alta que existe no seu ambiente. Lá ele vai se agarrar e ele vai morrer. Quando esse artrópode morrer, pode ser uma mariposa, pode ser um escorpião, pode ser uma aranha, um gafanhoto. Eu tenho fotografado, que eu fotografei já isso em formiga, tá certo? Eu encontrei a formiga assim embaixo da folhinha. E aí quando eu fui olhar, a formiga tinha um cogumelo saindo da cabeça. E aí como é que esse cogumelo faz? Como é que ele transforma esses animais em zumbi? Ele manda essa mensagem no cérebro do artrópode para ele escalar bem alto, né? E lá em cima vai nascer o cogumelo, que vai liberar as sementinhas. Vocês lembram do nome das sementinhas? Vitória, Ângela. Bora, pessoal.
Nome das sementinhas? Esporos, não é isso? Os esporos, tá certo? Então os esporos eles são muito importantes para os fungos, porque eles ajudam na sua dispersão. Então a formiga chega lá em cima com esse cogumelo que nasceu na cabeça dela, liberou esporos, ele vai infectar outras formigas. Agora olha só que interessante, pessoal, a natureza como é perfeita, maravilhosa. Cada espécie de Cordyceps só afeta uma espécie específica de artrópode. Tá certo? Então, aquele Cordyceps que infectou aquela formiguinha, todos os outros animais da floresta que não são daquela espécie de formiga vão ser imunes ao esporo dele. E os outros artrópodes, cada um vai ter a sua espécie de Cordyceps relacionado. Os cientistas dizem que esse mecanismo faz com que nenhum artrópode seja extremamente abundante na floresta. Porque do momento que ele passa a ser extremamente abundante na floresta, ele vai ser mais facilmente atacado por esse Cordyceps, por esse fungo, tá certo? Isso vai manter as baixas densidades. Incredibly, 80% of all insects live in jungles. Few are more successful than the ants. There can be 8 million individuals in a single hectare. But jungle ants don't have it all their own way. These bullet ants are showing some worrying symptoms. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. Its infected brain directs this ant upwards. Then, utterly disorientated, it grips a stem with its mandibles. Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. Like something out of science fiction, the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's head. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then any ant in the vicinity will be in serious risk of death. The fungus is so virulent it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victim to this killer. There are literally thousands of different types of cordyceps fungi, and remarkably, each specializes on just one species. But these attacks do have a positive effect on the jungle's diversity, since parasites like these stop any one group of animal getting the upper hand. The more numerous a species becomes, the more likely it will be attacked by its nemesis, a cordyceps fungus. Então, pessoal, voltando aqui, outra função dos fungos também, bem interessante, né? A gente falou aí dos Cordyceps, né? Que mantém o controle das espécies nas florestas. Mas também tem, olha só, eu vi aqui na página 316, né? O queijo gorgonzola. Aquelas manchinhas que a gente encontra no queijo gorgonzola, aquelas manchinhas verdes, azuladas, elas são, na verdade, fungo, né? Fungo parecido com aqueles que a gente encontra, por exemplo, também no pão. O pão, quando dá bolor, ele fica meio azulado, né? Pessoal, muito cuidado com fungo, tá? Muito cuidado com roupa fungada, com pão fungado, com coisas do tipo fungadas, porque elas podem liberar esporos que podem fazer mal aí para o pulmão de vocês, tá certo? Esses esporos, eles são realmente
muito pequenininhos. Pessoal, outro eu estava falando com vocês agora e lembrando. Outra função bem legal dos fungos é o famoso Floratil. Vocês já ouviram florado, aquele medicamento, Floratil? Quando a gente tá mal da flora intestinal, a gente toma ele e fica bem. Pronto, o Floratil ele vai regular a nossa flora intestinal. No nosso intestino, pessoal, além de bactérias, também existem fungos, tá? E o Floratil, ele era utilizado, olha só que legal o conhecimento tradicional, por povos que viviam na floresta, na região, se eu não me engano, da Indochina. E eles faziam uma determinada bebida feita de casca de frutas estragadas, que estavam dando fungo, eles faziam a bebida, tomavam, e aí eles ficavam bons das doenças que eles tinham relacionadas ao intestino, certo? Olha, eita muriçocão, um aqui e outro aqui, eita pau. Difícil aqui, viu? Então, pessoal, eles tomavam essa água dessas frutas estragadas e aí eles ficavam bons das doenças intestinais. E aí os cientistas foram ver o que era isso e eles descobriram que, na verdade, é um fungo chamado Saccharomyces boulardii. E esse fungo, ele foi melhorado, foram selecionadas as melhores cepas e hoje ele é o famoso Floratil, que é um remédio muito seguro, tá certo? Ele é conhecido como probiótico, porque ele é vivo, tá bom? Você vai tomar as cepas do fungo Saccharomyces boulardii. Floratil é isso. Mais uma função, né, dos fungos, pra vocês verem que interessante eles são aí na nossa vida. Aí eles faziam uma determinada bebida feita de casca de frutas estragadas, que estavam dando fungo, eles faziam a bebida, tomavam, e aí eles ficavam bons das doenças que eles tinham relacionadas ao intestino, certo? Olha, eita muriçocão, um aqui e outro aqui, eita pau. Difícil aqui, viu? Então, pessoal, eles tomavam essa água dessas frutas estragadas e aí eles ficavam bons das doenças intestinais. E aí os cientistas foram ver o que era isso e eles descobriram que, na verdade, é um fungo chamado Saccharomyces boulardii. E esse fungo, ele foi melhorado, foram selecionadas as melhores cepas e hoje ele é o famoso Floratil, que é um remédio muito seguro, tá certo? Ele é conhecido como probiótico, porque ele é vivo, tá bom? Você vai tomar as cepas do fungo Saccharomyces boulardii. Floratil é isso. Mais uma função, né, dos fungos, pra vocês verem que interessante eles são aí na nossa vida. Então, para finalizar, tá certo? Sobre os fungos, eles nem são animais, nem são plantas, eles são parecidos com plantas, tá certo? Mas eles têm a composição das suas células quitina, não celulose, como no caso dos vegetais, tá? Eles têm espécies como se fossem de raízes, que são ínfas. Eles produzem sementes que são esporos, tá certo? Eles pertencem ao reino fungi, tá? E eles são muito importantes, mas também podem ser maléficos, porque eles podem trazer algumas doenças, algumas infecções muito importantes, são causadas por fungos, tá certo? É muito importante o entendimento do ser humano desses fungos para ele poder desenvolver antifúngicos mais eficientes. Assim como as bactérias, os fungos também podem obter resistência a esses antifúngicos, tá? Com o tempo eles vão sendo selecionados as cepas mais fortes a esses antifúngicos, elas vão se modificando e com o tempo elas se tornam imunes a esses antifungos, tá? Uma coisa interessante é que muitos antifúngicos extremamente eficientes estão sendo isolados da mucosa da pele de sapo, tá certo? Esse sapinho que eu mostrei para vocês aí um dia desse nos meus stories, a filomedusa, depois eu vou colocar uma fotozinha aí para vocês darem uma olhada. A filomedusa, ela possui na mucosa dela, foi descoberta há muito pouco tempo, um antifúngico extremamente eficiente, tá certo, pessoal? Então os fungos, eles têm várias funções importantes. Então aqui, de acordo com o livro de vocês, a gente finaliza os fungos. Aqui mostram algumas imagens muito interessantes, tá? A gente tem aquele fungo vermelhinho, pintadinho, que a gente vê nos desenhos, né? Eles são fungos utilizados pelos seres humanos em rituais. A Amanita muscarian, tá? Ele nasce nos troncos dos pinheiros, geralmente. Então a gente viu sobre os queijos, a gente viu sobre os álcools, a gente viu na utilização dos pães, a gente viu na simbiose deles com plantas, com algas, formando líquens, com as bactérias, formando cianobactérias, formando líquens também
também podem viver associados com raízes de plantas, tá, pessoal? Eles podem trocar nutrientes com as plantas, eles podem oferecer nutrientes que as plantas têm escassez e a planta pode oferecer um nutriente que ela tem abundância e o fungo tenha em escassez, tá certo? E eu li um dia desse que, na verdade, os fungos são os maiores seres vivos que existem. Ixi, professor, fungo, o maior ser vivo? Como assim? Fungo, cogumelo, micose, leveduras. Como é que eles são os maiores seres vivos? Os fungos, eles podem viver como se fossem em cadeias, em ramificações, como se fossem assim raízes que correm pelo chão das florestas, tá certo? Eles ajudam a nutrir as árvores, ajudam a decompor aquela matéria orgânica, as folhas, os galhos, os frutos, os animais mortos e as árvores absorverem. E um fungo só, eu já li que pode ter centenas e centenas de metros, ele pode se enraizar pelo chão da floresta e aquilo lá que a gente vê em centenas de metros, às vezes até 1 quilômetro ou 2, na verdade é um indivíduo só, geneticamente igual, tá certo? De fungo, tá? Pessoal, um abraço. O nosso próximo tema que nós vamos estudar na próxima aula, que a gente já pode dar uma olhadinha. Eu acho que esse aí eu vou conseguir mais coisas legais para mostrar para vocês aqui. Tá certo? É o reino planta aí. Eu tenho muitas plantas interessantes, a serra tem muitas plantas interessantes. Eu vou poder arrancar, abrir, mostrar de todo jeito, tá certo? Eu queria muito poder fazer isso com vocês. A gente tinha combinado aulas de campo, na lagoa, no zoológico, jardim botânico. Eu tô torcendo que dê certo, tá bom, pessoal? Eu tô tentando aqui dar o meu melhor para essa aula se tornar mais dinâmica e mais interessante para vocês, tá? Na aula que a gente for falar de plantas, eu vou tentar aqui juntar bastante material para a gente dar uma olhada. Tem planta aquática, monocotiledônio, dicotiledônio, pteridófita, briófita, de todo jeito aqui para mostrar para vocês, tá? Um abraço, turma. Tudo de bom, tá certo? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat. Aí, turma, eu vim na mata. Tô aqui na mata, ó. Rodeado de floresta, tá? E eu olhei aqui no chão, ó, como é legal, ó, no folhiço, cheio de funguinhos, tá bom? E olha só que interessante que eu achei aqui, pessoal. Um buraquinho, ó, feito essa noite, pequenininho, vocês sabem o que é isso? Isso é um tatu, tá certo? Um tatu que veio aqui procurar a minhoca. E aí, o que é que o tatu tem a ver com fungo, pessoal? Caçador de tatu pega muito doença de fungo, tá? No pulmão deles, eles vão cavar o buraco do tatu e lá junto com as fezes se desenvolvem algumas espécies de fungo que os esporos, eles dão uma doença específica no pulmão dos caçadores, tá bom? Então, além da lepra, o tatu também passa essa doença para quem vai arrancar ele do buraco, viu, pessoal? Então, o fungo da floresta, o chão da floresta, ele é sempre cheio de fungos, tá? Porque os fungos, eles vão ajudar na decomposição de toda essa matéria orgânica aqui, tá? Sempre tem uns pontinhos brancos, olha ali, ó. É quando eles aparecem, mas na verdade o chão aqui está inteiro tomado por fungos microscópicos. Pessoal, então como eu falei para vocês, aquela parte de cima do cogumelo, na verdade ela é o corpo de frutificação, tá certo? E aí eu achei um aqui, ó. Tá aqui como mostra no livro de vocês, na página 313, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou arrancar ele aqui do solo para a gente dar uma olhada. Olha só. Eles saíam lá do fundo do solo e aqui é o corpo de frutificação do cogumelo, tá certo? Aqui por baixo dessa chapeletazinha é por onde ele solta os esporos. Olha aqui esse, cabecinha pintadinha, né? Um chapéuzinho. Tá, vamos ver, ó, diversas espécies cujos basidiocarpos são comestíveis e alguns são largamente empregados na culinária, como eu falei para vocês, alguns são comestíveis. Na verdade, eu posso dizer até que todos são comestíveis, só que alguns você não sobrevive para contar a história. Brincadeira, tá, pessoal? Não vamos comer cogumelos, tá? Eles são assim aleatoriamente. Eles podem ser potencialmente perigosos, alguns são muito venenosos, certo? E existem os cogumelos que são conhecidos, tá certo? As espécies que não são tóxicas, que são nutritivas, que a gente pode comer, tá? Não é o caso desse aqui. Olha que legal aqui, é tão úmido que o tronco desse coqueiro
você quase não vê. Tem uma pitaia subindo nele também. E o líquen tá pegando aqui, ó, até na pitaia, se vocês conseguirem ver. E aqui ele tem outra espécie, é um que você vê que ele sai, tipo umas folhinhas, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. Esses aqui, olha aqui também na pitaia. Então aqui, por ser muito úmido, tem muitos líquens, que são a associação de fungos, algas ou fungos e cianobactérias. Só para mostrar para vocês aqui, ó, o fungo que eu utilizo na minha alimentação, tá certo? Vem comprimido, mas vende também em pó. Levedura de cerveja, tá? Eu posso ler aqui, ó, Saccharomyces cerevisiae. Eu acho que dela também que se faz a cerveja, por isso que isso tem esse nome. E ela é extremamente nutritiva. Eu vou falar aqui alguns dos nutrientes, tá certo? Ele tem energia, certo? 17 calorias aqui na dose de 12 comprimidos. Entendam que não é um remédio, é um alimento, tá? Carboidrato, proteína, fibra, sódio, cálcio, ferro, fósforo, vitamina B2 e ácido fólico, tá bom? Ó, tá aqui, ó, fonte de fósforo, de vitamina B2 e ácido fólico. Então é barato e fungos geralmente a gente tem pouco, consome, é caro o champignon, é caro o cogumelo, né? Então para não ficar totalmente sem consumir os nutrientes dos fungos, vitamina B e outras, tá certo? Eu posso estar utilizando aqui a levedura de cerveja. O fermento também que eu falei para vocês, tá? É um tipo de fungo utilizado em larga escala, tá? Na nossa cozinha, na nossa casa, toda hora. Bebidas alcoólicas, o próprio álcool que está salvando a gente aí do corona, tá? Também vem da fermentação da cana, tá? Ou de outros açúcares, tá? Um abraço, pessoal. Tudo de bom.